Olá, boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje, terça-feira, 20 de abril de 2021. Começa mais uma live do nosso projeto 1947, onde a gente traz aqui grandes parceiros, pessoas maravilhosas para contribuírem, colaborarem com a gente nesse projeto, trazendo para vocês assuntos corriqueiros, muitas informações que vão ajudar vocês, conselheiros e conselheiras tutelares, a conseguirem exercer a função com muita segurança. Então, sejam muito bem-vindos, boa noite. Tratar hoje, tá, pessoal? É muito importante que vocês saibam que a abordagem de rua ou a abordagem social, ela é um serviço especializado, ok? Então, se é um serviço e ele é especializado, que quer dizer que é um serviço que precisa ser executado por uma equipe técnica multiprofissional preparada para isso, não cabe ao conselho tutelar exercer essa função, executar esse serviço, ok? Então, só para a gente dar uma introdução aqui do que nós vamos falar hoje à noite. Larissa, o que seria essa abordagem de rua, essa abordagem social? Então, eu acabei dizendo aqui que é um serviço especializado, que ele deve ser ofertado de forma contínua, e ele geralmente ele está instalado no âmbito da proteção social. Então, geralmente, esses serviços eles são executados, prestados pelos CREAS ou por uma outra unidade ligada ao CREAS. Tem municípios, inclusive, que têm os centros especializados, que a gente chama de Centro Especializado para a População em Situação de Rua, que são os Centro POPs. Então, normalmente, essas ações de abordagem de rua ou social são executadas por esses órgãos. Então, geralmente é pelo CREAS, tá? É pelo CREAS, ou alguma unidade ligada ao CREAS, porque é um serviço especializado, precisa ser de forma contínua dentro do município, certo? E, geralmente, quem é o público-alvo desse atendimento? Então, o público-alvo desse atendimento são crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos, são idosos, são famílias que estão em situação de rua, de vulnerabilidade, são pessoas que utilizam o espaço público para fazer de moradia ou para fazer de conseguir renda. A gente vê muito nos centros das cidades, perto das rodoviárias, famílias nessa situação. Então, normalmente, essas famílias ficam nesses lugares, né, como praças, feiras, lugares onde tem muitos comércios, muitas lojas, eles se aglomeram muito nesses lugares, porque há uma movimentação maior de pessoas, há uma população maior de pessoas, então eles ficam por ali, né? Para conseguirem, então, algum atendimento. Pessoal, vou tentar mais uma vez aqui com a nossa querida Rondileia. Vou mandar novamente aqui o convite. Não sei por qual motivo ela não está conseguindo entrar, tá? E o pessoal colocou aqui, serviço do PET. Sim, nós vamos falar isso, porque a ideia dessa questão da abordagem de rua, da abordagem social, é justamente para erradicar a questão do trabalho infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes, tirar as famílias da situação de vivência de rua e dar a essas famílias a promoção que elas necessitam, né? Dar toda a assistência social, os serviços sociais ofertados pelo município, porque o objetivo dessas abordagens, porque na verdade essas abordagens elas precisam ser feitas de forma regular, ininterruptas, e é uma busca ativa mesmo. Então a equipe técnica ela tem que estar pronta e preparada para fazer essas buscas ativas. Então tem que ter
o pessoal ali indo para as praças, indo para as feiras, indo ali para os terminais de ônibus, de metrôs, de trens, estando ali a equipe mesmo, fazendo essa busca ativa para fazer esse atendimento a essas famílias, conseguirem ali identificá-las, saber os seus desejos, por que elas foram parar ali naquele lugar, o que elas estão necessitando, o que elas estão precisando, para que de fato esse serviço consiga fazer essa promoção de forma efetiva, porque a ideia e a intenção é tirar essas famílias dessa situação, certo? Então, é um serviço muito importante dentro do município, faz parte da assistência social do município, então precisa ter esses serviços dentro do município de vocês. Se não tem, vocês precisam cobrar por esses serviços, ok? Não dá para o Conselho Tutelar ficar executando serviços ou programas que não lhe compete, que não lhe cabe. Até porque nós já sabemos, e vocês já sabem, que o Conselho Tutelar é um órgão que zela pelo cumprimento do direito. Zelar pelo cumprimento é exigir de quem tem que fazer que faça, e não você ir lá e executar um serviço, por exemplo, que é do CRAS, que é do CREAS, que é do CAPS, que é de outro órgão da saúde, que é do Ministério Público, que é da delegacia, que é do judiciário. Então, vocês precisam entender muito bem qual é a função, o papel de vocês. E a primeira ideia é que vocês tenham isso em mente, muito fortemente gravado na mente de vocês, de que vocês não são serviço, vocês não são programas de atendimento, e vocês precisam deliberar, indicar de quem é aquela atuação, de quem tem que ser aquela ação, ok? Eu anotei aqui uns pontos muito importantes para a gente poder falar aqui com relação a essa abordagem. Então, nós já falamos que é um serviço especializado, tem que ser de forma contínua, essas ações têm que ser executadas por equipes preparadas, tecnicamente, para fazer esse tipo de ação, que tem que ser feitas buscas ativas nos territórios para encontrar essas pessoas com essas necessidades, e então, dali para frente, tendo esse contato com essas famílias, sabendo a sua história, sabendo as suas necessidades, fazer ali os seus encaminhamentos para os serviços da assistência social, a fim de que essas famílias, essas pessoas, elas saiam dessa situação que elas se encontram. Ok? Então, esse é o objetivo da abordagem de rua, da abordagem social. Nós já falamos aqui, em suma, quem é o público-alvo dessas abordagens de rua, que são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, famílias, né, em situação de vulnerabilidade e outras. Então, agora a gente vai falar, eu trouxe aqui a importância de dizermos de qual é realmente o papel dessa abordagem de rua e dessa abordagem social. E nós sabemos que o papel principal é alcançar pessoas que fazem desse espaço público praças, terminais, semáforos, feiras, lugares onde existe muita aglomeração de pessoas, não só a sua moradia, mas a sua fonte de renda. E a gente vê muito isso. Mães com crianças nas portas de bancos, nas portas de supermercados, em semáforos, pedindo. Então, infelizmente, isso acontece. Isso é a realidade. Nós vivemos essa realidade. Infelizmente, nós vivemos essa realidade. Nós precisamos estar muito atentos, porque essa realidade, depois dessa pandemia, ela vai se aflorar ainda mais. Nós vamos ter muitos problemas com relação a questões sociais no Brasil. Então, nós precisamos, enquanto órgãos integrantes, participantes do Sistema de Defesa e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, de participarmos da criação dessas políticas públicas que irão dar a atenção para essas questões sociais, para esse público.
Então, vamos lá, Larissa. Eu não sei se Bora. você estava ouvindo ou se estava cortando, mas aí eu estava falando sobre o último processo de escolha, né? E os Certo. conselheiros tutelares, que muitos são de primeiro mandato e que ainda não tiveram a oportunidade de participar de formação continuada presencial por conta do período pandêmico que estamos enfrentando. Então, a saída são as lives. E parabenizo você pela iniciativa, porque, gente, como é difícil estar conselheiro, conselheira tutelar, e se deparar com tantas situações e dizer assim, nossa, eu estou com o estatuto na mão, mas eu preciso saber da prática. O que eu faço? Então, essas lives, elas orientam bastante, elas direcionam, né, tiram as nossas dúvidas e fazem com que a criança, adolescente aí do seu município, aqui do meu município, sejam atendidos com base na legalidade, sejam atendidos com base na legalidade. Então, parabenizo a iniciativa e me sinto contemplada. Tá? Nós aqui, Larissa, nós temos um grupo com 200 conselheiros e conselheiras tutelares somente de Pernambuco. Nós optamos por tê-los somente aqui do estado, que era para ter um quantitativo que nós conseguíssemos dar prioridade aos requisitos que eles colocam, aos questionamentos. Então, juntamente com o Francisco Marques, nós aqui da Marques e Santos, todos os dias nós estamos à disposição desses colegas que estão aí na defesa dos direitos da criança e adolescente, e nós trabalhamos diariamente utilizando o Estatuto da Criança e Adolescente. Então... Muito bom, querida. Parabéns, parabéns, porque a gente fala que a seara é muito grande e nós temos aí mais de 5.900 conselhos tutelares no Brasil. São em torno de 30 mil conselheiros e conselheiras tutelares. E a gente percebe o desejo deles, a sede deles, a vontade deles de executarem a sua função com muita maestria, segurança e autonomia. E muitas das vezes eles não conseguem fazer isso sozinhos. A gente sabe que o município precisa estar fornecendo a essa categoria formações continuadas, mas a gente vê um pouco de descaso com relação à oferta dessas formações. E muitas das vezes os conselhos tutelares ficam a ver navios e tem que aprender na prática, muitas vezes nas dores, muitas vezes sendo hostilizados, sendo criticados, sendo às vezes coagidos por autoridades maiores a fazer aquilo que não devem fazer. Então, a nossa intenção, o nosso objetivo, tanto meu, seu, quanto de tantos outros palestrantes, consultores que nós temos aí no Brasil, é, de fato, ajudar essa categoria, fazer com que eles cresçam, se fortaleçam e apareçam. Os conselhos tutelares precisam aparecer, precisam se revestir dessa autoridade, dessa autonomia que tem, mostrar a que vieram, que são pessoas, sim, que têm capacidade, que têm conhecimento e que têm muito a oferecer para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e nós estaremos sempre aqui fortalecendo e ajudando vocês. Então, bora para o nosso assunto, porque tem muita coisa para a gente falar. Nós vamos falar de conselho tutelar e abordagem de rua e abordagem social. A gente sabe, viu, Rondilé, que os conselheiros tutelares estão diariamente, corriqueiramente acionados para fazerem abordagem de rua, abordagem social, e a gente vai falar sobre esse tema aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho. Você é formada em serviço social, já esteve dos dois lados, né? Assistência social e conselheira tutelar, então vai dar muitas dicas para nós aqui. Eu tenho certeza que muitas chavinhas vão virar aqui hoje. Eu queria deixar com você. Eu comecei aqui, antes de você entrar, a fazer uma pequena introdução do que seria essa abordagem de rua social, que é um serviço especializado, tem que ser executado por profissionais técnicos, é uma ação que tem que ser de forma contínua, os profissionais fazem busca ativa em diversos espaços públicos, praças, metrôs, terminais, onde tem muitas lojas, comércios. Falei um pouquinho de quem é o público-alvo desse serviço, que são crianças e adolescentes, jovens, adultos, idosos, famílias em situação de vulnerabilidade, que utilizam esses espaços públicos como moradia e também como fonte de renda. Então, e o município precisa ter articulações para que esse serviço consiga chegar até essas famílias, essas pessoas, fazer ali um estudo, uma promoção
ali a cada um deles, porque o objetivo é a saída dessas pessoas dessa situação de rua, ou que elas não precisem da rua para buscarem a sua renda, tá? Eu queria que você desse continuidade, então, a esse assunto, trouxesse as suas experiências e falasse um pouquinho disso para nós. Eu vou dar continuidade, Larissa, na sua fala, na verdade, porque você já trouxe aqui, né, todo esse aparato que enfatiza a questão da abordagem social, mais conhecida como abordagem de rua. Você já trouxe aqui quem é o público-alvo desse tipo de serviço especializado, não é? Mas eu vou querer fazer uma junção aqui, de fato, entre o estar conselheira tutelar e o hoje estar assistente social, tá? Então, durante os 2 mandatos em que estive conselheira tutelar, que foi de 2012 até o ano de 2020, muitas situações chegaram ao nosso colegiado. E aí eu consigo trazer, Larissa, um paliativo entre os 2 mandatos, que foi, na verdade, um divisor de águas. Por quê? Porque eu gosto de citar aqui algumas coisinhas que Lauro fala de vez em quando. Lauro diz, quem nunca fez, tá? Então, qual é o conselheiro tutelar que nunca fez aquilo que não era atribuição, né? E hoje a gente pode estar até dizendo assim, gente, não faz. Tá, a gente diz que não faz, mas a gente explica por que não fazer. Por vezes... E quem tem que fazer? Tem que fazer, Larissa, mas por vezes nós fizemos sem saber quem de fato deveria e tendo a certeza que era nosso papel. Então, a gente foi lá com a cara e com a coragem. Então, gente, a nossa cidade, enquanto cidade de pequeno porte, e a gente está falando aqui com vários conselheiros, conselheiras tutelares e outros atores do Sistema de Garantia de Direitos que estão nos assistindo agora, toda cidade vai ter sempre aquele supermercado onde tem alguém lá fora esperando pelo troco. A gente sempre vai ter feira livre, onde adultos perambulam ali no interior da feira, carregando crianças, abordando as pessoas, pedindo ajuda, né? E a questão da criança que leva para sensibilizar a pessoa a quem se está pedindo, né? Geralmente, quando é um adulto, alguém até diz assim, você é tão jovem, trabalhe. Olha para a criança, aí a fala já é outra, a ação também é outra. Então, infelizmente, as crianças são muito utilizadas, principalmente se elas forem de colo. E aí a gente chega lá, né, sendo conselheiro tutelar, estando conselheiro tutelar, e acha que porque tem uma criança na situação, é atribuição do conselho tutelar. Lá vão os conselheiros todos no meio da feira, abordam a pessoa sem ter, né, um atendimento para uma abordagem técnica. E aí, às vezes, até chama a atenção do público que está assistindo. Eu já presenciei algumas pessoas que se iraram com uma dessas ações, né? Nós abordamos uma pessoa que estava com uma criança, estava até querendo chover o bebezinho no colo, e a gente orientou que ela não ficasse ali com a criança. A população ficou irada. Alguém falou, inclusive, para trazer uma cesta básica para eles, ninguém vem. Mas para tirar a tadinha dessa mulher daqui, olha o que eles estão fazendo. Então, assim, enquanto conselheiros tutelares, nós não estamos preparados para fazer esse tipo de abordagem, porque não é só a questão de chegar ali e conseguir fazer com que aquela família saia do local. Aquilo ali vai ter uma continuidade, ou aquele atendimento tem uma continuidade, tem um acompanhamento, tem um entendimento da situação real da família, do porquê que ela está em situação de mendicância. Então, nós precisamos de especialistas, e agora a gente vai citar os profissionais do CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que, graças a Deus, gente, os municípios agora estão tendo, muitos municípios não tinham, ainda temos, Larissa, municípios que não têm CREAS implantado. Nós ainda vivenciamos essa realidade, mas nós podemos comemorar que grande maioria tem. Então, esse serviço já está sendo disponibilizado para a população. Não é só chegar e retirar dali. Porque o que acontece? Geralmente, conselheiros tutelares sendo comunicados, né, pela comunidade que está incomodada, olha, vocês não vão fazer nada.
Vocês não vão tomar providências. Mas a mulher está com a criança, está no sol, está na chuva, vocês não vão fazer nada. É porque eu votei em você e você não está fazendo. E aí aquela cobrança, levanta-se os conselheiros e vão lá, né? Estavam ali na sede, elaborando documentos, ofícios de requisições, mas pelo clamor da comunidade, levantou, foi lá. Só retirar a família dali. Colocar ela no carro. Fazer o translado. Levar elas, às vezes, para outra cidade, porque, por vezes, a família que vem mendigar na cidade em que você mora não é da cidade que você mora. E aí os conselheiros vão, retiram, levam em outra cidade. Quando chega lá, ou a deixam na outra cidade, ou apresentam aquela família ao conselho tutelar da outra cidade. E assim, vamos pensar na efetividade desse tipo de atendimento. É para acontecer? Gente, não é dessa forma, não. Porque a violação de direitos ou a vulnerabilidade social, ela não vai cessar com esse tipo de atendimento. Além do mais, existe aqui uma usurpação de função. Porque o Conselho Tutelar não é órgão de execução de serviços. E ele precisa seguir o artigo 136, inciso terceiro, a linha A, que é o de requisitar serviços públicos nas áreas em que aquela demanda que está sendo atendida se encaixa. Nesse caso, estamos falando da assistência social. Assistência social. Larissa, nós temos, inclusive, eu tenho questão de relatos, tá? Eu costumo fazer as minhas palestras utilizando relatos, tá? Verídicos de situações de colegas, conselheiros e conselheiras tutelares. Eu não cito o nome deles, nem a cidade, eu cito a situação, que é para poder trabalhar os riscos dos desvios de função. E os que envolvem trabalhos da assistência social, em questão de abordagem social, estão acima da meta. São mais, inclusive, do que os que envolvem segurança pública, porque muitas pessoas confundem o conselho tutelar com o serviço de segurança pública. Mas se a gente for ver na prática, é muito mais confundido com os serviços da assistência. Isso tem explicação. A explicação ela está na própria criação do Estatuto, que foi criado em 1990, né, deixando para trás o Código de Menores, que não entendia criança e adolescente como sujeito de direito, como sujeitos de direitos, não eram tidos como prioridade absoluta, e com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, os conselheiros tutelares, que naquela época ocuparam os colegiados e formaram os conselhos, faziam, gente, tudo que tinha a respeito de criança e adolescente. Tá sozinha? Cadê o conselho? Ah, saiu da escola sem permissão? Cadê o conselho? Ah, a criança foi vista na rua? Chama o conselho. E isso começou lá em 1990, com a criação do Estatuto, porque a Lei da Assistência Social foi sancionada em 1993. Então, o Conselho Tutelar já vinha fazendo tudo que envolvia criança e adolescente, mesmo que fosse atendimento para assistência social. Quando a assistência social foi organizada, a gente não conseguiu deixar para trás aquilo que estava sendo colocado em prática, gente. E aí a gente continua confundindo os serviços. Mas o que me preocupa ainda, Larissa, não é a questão dos conselheiros, que estão tendo muita dificuldade, tá, em colocar em prática as atribuições do órgão Conselho Tutelar, porque temos que enfatizar. O conselheiro, a conselheira tutelar não tem atribuições. Quem tem é o órgão Conselho Tutelar. Então, os conselheiros colocam em prática aquilo que preconiza o Estatuto em relação ao conselho, ao órgão. Então, eu costumo dizer assim, o órgão Conselho Tutelar, ele nunca falha. Quem tem falha somos nós, os conselheiros. Somos nós que, às vezes, fazemos algo a mais, a menos. Estamos aprendendo, estamos buscando. Gente, sempre com muita vontade de acertar. Você não vai encontrar por aí conselheiro, conselheira tutelar, que agiu de má fé para atender uma demanda. Mesmo que você entenda que aquilo não era atribuição do órgão, quando ele colocou em prática, ele estava tentando fazer aquilo que achava correto, embora nós estejamos aqui para falar do que de fato é atribuição legal, mas a gente entra assim, aprendendo.
Será que o Brasil sabe que grande parte dos conselheiros tutelares assumiram o mandato sem sequer ter direito à formação continuada inicial? E assumiram. E assumiram o cargo de conselheiros e conselheiras tutelares. O que é que está aliviando a barra ou melhorando a situação, o dia a dia de conselheiro e conselheira tutelar? São as lives, são os materiais que nós estamos disponibilizando. É esse tempo que a gente fica à disposição, aí chega aquela mensagenzinha no Mensage, no WhatsApp, no Insta, olha, posso tirar uma dúvida, aconteceu isso aqui, o que a gente poderia fazer? A gente vai lá, responde, coloca um artigo, coloca um inciso, para ouvir. Isso tem feito a diferença, gente. Talvez nós não tenhamos tido essa chance, não é? Eu, pelo menos, tive muita dificuldade, Larissa. Aqui, em Pernambuco, nós temos que levantar as mãos para o céu. Nós temos aqui a Escola de Conselheiros de Pernambuco, que oferece formação continuada e vai nos municípios, leva até lá. Quando não, faz no Grande Recife e os conselheiros se deslocam e nós participamos lá. E isso tem feito diferencial. Eu posso dizer que grande parte dos conhecimentos que adquiri dentro do Estatuto da Criança e Adolescente vieram das formações da Escola de Conselhos. Aproveitando aqui para citar o nome de Silvino Neto, de Geraldo Nóbrega, não posso deixar de falar de Humberto Miranda, né, que representam, né, de cara, quando a gente fala na Escola de Conselhos, a gente menciona esses nomes. Mas não foi fácil. Então, eu falei do divisor de águas, Larissa. Eu passei o mandato inteiro lutando para tentar entender como que, de fato, se colocava em prática as atribuições do Conselho Tutelar. Eu fiquei tão instigada a entender e eu estava achando que se parecia muito com alguma coisa da assistência que eu decidi cursar o serviço social, que era para entender de uma vez por todas por que o Conselho Tutelar estava atendendo parecia tanto com o que era da assistência. E aí foi um divisor de águas, porque agora eu consegui estabelecer, claro que a gente pode ser, gente, pode estar conselheiro tutelar, e a gente pode ser formado em Direito, Serviço Social, Psicologia, Pedagogia no Conselho Tutelar, seremos conselheiros tutelares. Conselheiro. A gente não vai atuar naquilo que se graduou lá dentro do Conselho, mas eu preciso enfatizar, Larissa, que eu consegui ali agora diferenciar o que era de um e o que era do outro. E aí eu não posso deixar de falar das cobranças que às vezes vêm dos profissionais da rede, Larissa. Tem profissional da rede que recebe uma requisição de serviços por parte do Conselho para atender uma família que está em situação de rua, ou seja, para colocar em prática uma abordagem social. Aí começam agora os questionamentos. Vocês já foram lá? Quantas vezes vocês fizeram atendimento à família? Já fizeram visitas? Quantas visitas vocês fizeram? Onde está o relatório da equipe do Conselho para que a gente possa entender o que foi que vocês já fizeram, que já estão nos mandando? E isso tem acontecido, e eu tenho certeza que se repete de município a município, porque também há uma necessidade muito grande de formação continuada em rede, gente. A gente precisa fazer formação continuada em rede, porque toda vez que os conselheiros tutelares conseguem participar de formação continuada, que é muito bom, mas aí eles voltam com aquela lâmpadazinha acesa. Nossa! Agora sim, quando chegam no município, esbarram na rede que vai, porventura, dizer o seguinte: ah, não, se tem criança é com vocês que são do conselho. Isso aqui não é com a gente. E aí os conselheiros do próprio município não conseguem deixar claro que ali é o papel do conselho, a requisição do serviço. Ouvem até aquela frase que eu odeio essa frase. Eu não sei quem criou essa frase um dia. O conselho tutelar não faz nada. Inclusive de profissionais da rede. Larissa, quando alguém fala que é o vizinho aqui do lado... Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né, Rônia? Todo mundo já ouviu essa frase. Ela é clássica, né?
É clássico, eu fico chateada. Se eu ouvir aqui do meu vizinho, que vai para a feira, que chega, que vai dormir cedo, tudinho, eu até vou dizer assim, tá, ele não tem entendimento, né, dos trabalhos da rede, como funciona, tá, eu até entendo, posso até ir lá para ele explicar. Mas aí, Larissa, nós nos deparamos com profissionais da rede, do Sistema de Garantia de Direitos, que falam isso. E que também cobram algo que não é atribuição dos conselheiros do órgão Conselho Tutelar, e aí fica mais difícil. Eu não posso deixar de falar também que nós temos representantes do Judiciário do MP, que alguns, a gente até acha que sabe, não, eles sabem, estão cobrando porque estão usando aqui de abuso de autoridade. Não, tem uns que têm certeza que aquilo que estão cobrando é atribuição do órgão Conselho Tutelar. E aí, quando requisitam, porque eles requisitam que o conselho execute, e ainda pedem uma contrarreferência em forma de relatório, né, de inspeção in loco, né, relatando se a família está de fato em vulnerabilidade ou não, qual é a possibilidade de inserir a família em programas, vai acolher, não vai acolher, cobrando tudo isso do órgão Conselho Tutelar. Eu me desesperava quando essas cobranças chegavam ao Conselho Tutelar. Mas aí, com o passar do tempo, quando essas demandas chegavam, eu já respirava fundo, olhava para o colegiado já com a mãozinha na cabeça e dizia, gente, não tem problema. É aqui esse representante do MP tá encaminhando ao Conselho como forma de requisição. Não tem problema, nós vamos receber. Vamos encaminhar para os órgãos que são competentes para o atendimento e vamos dar uma devolutiva ou uma contrarreferência das medidas de proteção que o Conselho aplicou. É simples. Mas antes disso, Larissa, a gente se desesperava de uma forma que não está no gibi. Então, a gente já saiu para procurar à noite. Criança e adolescente que saiu para pedir esmolas não chegou em casa. Aí, ao invés da família procurar a polícia, né, para comunicar que desapareceu, procurava o conselho, a gente saía para procurar. E aí, quando a gente encontrava na rua à noite, para abordar esse adolescente ou essa criança, gente, a gente não tinha como fazer. E dentro da dificuldade, nós também não enxergávamos que aquela dificuldade estava dizendo é porque não é papel do conselho, é por isso que vocês estão com tanta dificuldade. E aí está acontecendo o seguinte no nosso Brasil. Os serviços, né, funcionam com horário estabelecido, abre na horinha, fecha na horinha. Fecha na horinha. E os conselhos? Tá, fecha tudo e os conselhos ficam. Aí fechou tudo, começa aquele monte de ligação. É do conselho? E os conselheiros estão se sentindo pressionados, porque não tem um outro órgão para atender, só tem o conselho, né? Porque agora a gente fala em plantão, outros falam a palavra de sobreaviso. Mas para o conselho tutelar aplicar medidas de proteção, ele não precisa ir lá atender. Gente, está acontecendo operação policial. E está chamando o conselheiro tutelar, conselheiro para estar presente no momento, porque no momento da apreensão tem criança ou adolescente, nós chamamos o conselho. Então, assim, nós precisamos estabelecer, Larissa, de fato, junto da rede, eu preciso enfatizar novamente, é importante a formação continuada com a rede. Nós precisamos olhar no rosto, nos rostos dos nossos profissionais e dizer assim, eu sou Rondileia, eu vou dar um exemplo. Eu sou assistente social do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Qual é o papel do NASF? Nós atendemos a família, nós fazemos visitas domiciliares, nós somos itinerantes, nós não ficamos o tempo todo ali naquela sala fechada, nós estamos atendendo em loco. Então, cada um falar o que o outro faz. E a gente vai ter muita surpresa, porque tem hora que a gente diz, nossa, eu não sabia que esse serviço executava esse tipo de atendimento aqui. E falando na palavra atendimento, o Conselho Tutelar aqui não é entidade de atendimento, mas é fiscalizador das entidades. É justamente dessas entidades que vai requisitar os serviços. A gente pode ir para o artigo 95 e para o artigo 90 do Estatuto da Criança e Adolescente para podermos requisitar, de fato, aquilo
que o Conselho deliberou como medida de proteção. É bom enfatizar, Larissa, a importância de documentar tudo, porque essa questão de ligação, essa questão de verbalizar e depois ficar sem documentos que comprovem o atendimento que o Conselho Tutelar efetivou, é complicado. Porque se você vai fazer uma comunicação ao Ministério Público, uma notícia de fato, é importante juntar nesses documentos quanto o Conselho recebeu a demanda, qual foi a medida de proteção aplicada. Está só comunicando ao Ministério Público, né? A rede está atendendo. Tem que trazer aqui, Larissa, eu preciso convidar, dentro do artigo 136, o inciso 9º, que é o de assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E aí nós temos, na realidade, das cidades do Brasil, gente. Quando eu falar aqui, não precisa nem ninguém dizer assim, nossa, então ela está falando isso acontece lá. Não. Nós viajamos bastante. Francisco Marques e eu, nós temos viajado bastante dentro de Pernambuco, fora de Pernambuco, e nós temos vivenciado o que os conselheiros tutelares trazem, nos apresentam. Tem serviço da assistência que não tem meio de condução suficiente para atender a demanda. E assim, um dia é de uma tarde é de outro. É serviço da saúde que também não tem carro à disposição. Então, como que o Conselho Tutelar pode assessorar o executivo local, seu prefeito, minha gente, é o gestor? Se façam presentes nas reuniões de LO, LDO, PPA. Os conselheiros tutelares têm que participar. Mas, Rondileia, nós não estamos sendo convidados. Se convidem. Formulem um documento falando da importância, coloquem esse artigo 136, inciso 9, coloca lá e digam, temos que estar presentes, porque nós somos assessores do gestor, quando se fala da elaboração da proposta orçamentária, que vai falar dos planos e programas. E quem melhor para entender, Larissa, a necessidade da rede, se não o Conselho? Se no seu município vocês estão sendo cobrados de realizar abordagem social, abordagem de rua, é porque está tendo alguma falha nos serviços socioassistenciais. Ou pelo menos pode acontecer também de não estarem conseguindo dar conta de toda a demanda, porque vamos combinar, né, gente? Os serviços não atendem somente a demanda da criança ou adolescente. Aí tem a pessoa com deficiência, tem a mulher vítima de violência, idoso, e tem a família que está em situação de vulnerabilidade. Com essa pandemia, nós estamos com os atendimentos aqui, ó, e sofrendo um desmonte, né, do SUAS, sem verba suficiente para atender, e a rede tentando dar conta dos atendimentos, tentando colocar em prática aquilo a que foi chamado. Então, chega a demanda do conselho, junta-se com a demanda do idoso, com a demanda da pessoa com deficiência, da mulher que foi vítima de violência, da gestante, e aí o conselho tutelar tem que entender como que ele vai poder assessorar o gestor dentro desse olhar. Eu gosto de falar, Larissa, sobre a elaboração dos relatórios trimestrais. Eu gostava de fazer quando eu estava conselheira. O colegiado fazia. Nós, a cada 3 meses, encaminhávamos para o CMDCA o quantitativo e o tipo de atendimento, não é, que nós estávamos tendo no município. Para quê? Para que quando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fosse deliberar sobre a política pública, entendesse que tinha que direcionar, né? Nós tínhamos que enfatizar, por exemplo, mas tem criança no sinal. O que está faltando? A gente atendeu, notificou a família, mas está surgindo mais família, está aparecendo mais famílias. Então, precisa ter esse olhar voltado para a rede, o que está acontecendo dentro do sistema de garantia de direitos, porque o órgão Conselho Tutelar é fiscalizador. E como fiscalizador tem que entender o que pode ser feito, porque se tem um órgão que tem poder, minha gente, chama-se Conselho Tutelar. Só falta os conselheiros tutelares perceberem que poder é esse, que está equiparado à autoridade. Está descrito no ECA como autoridade.
E na minha visão, na minha ótica, Larissa, a maior autoridade quando se refere à infância e adolescência é o Conselho Tutelar. Porque foi o estatuto que substituiu o Código de Menores. Exatamente. O Conselho Tutelar, apesar de ser um órgão não jurisdicional, aplica medidas de proteção. Atende a família. Tem o poder de requisitar. Gente, requisitar não é solicitar, não. A Rondileia, a gente requisita aqui, eles não estão indo, não. A gente não recebe nem contra-referência. O poder do conselho. Busque o poder que o conselho tem. Está aqui dentro. Se a gente não parar somente de ler o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente não vai caminhar. A gente precisa estudar o Estatuto da Criança e Adolescente. É isso que vai fazer a diferença no seu colegiado. É isso que vai fazer com que, a partir do momento que o conselho recebeu comunicação de que tem criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social lá na feira, lá no supermercado, está na rua, quando o conselho entender, o conselho vai aplicar a medida de proteção necessária para que o atendimento aconteça e que a violação cesse. Esse é o intuito. E se não for dessa forma, Larissa, a gente não vai conseguir caminhar, porque nós estamos fazendo o papel dos atores do sistema de garantia de direitos que executam os serviços. Está faltando essa força, mas aqui no meu município não funciona. Junte-se ao seu colegiado. O poder do Conselho Tutelar está no colegiado. É verdade. Rondileia, você trouxe questões muito importantes, questões assim que a gente precisa estar a todo instante reforçando com os conselheiros e conselheiras tutelares, porque o próprio artigo 131, eu costumo falar que o 131 ele fala muito das características do conselho tutelar. A gente tem o 136 que fala que está ali lotada a maioria das atribuições, mas não todas. Mas o 131 ele fala muito das características do órgão. E quando os conselheiros e conselheiras tutelares, eles entendem perfeitamente quais são as características desse órgão, nesse momento já conseguem ali combater diversas distorções. Então, rapidamente aqui, só para a gente fazer uma leitura assim bem breve, para a gente dar uma clareada aqui na ideia dos colegas. Quando o 131 fala que o Conselho Tutelar é um órgão, nesse momento ele já está falando que ele não é serviço e não é programa de atendimento. Porque se fosse serviço ou programa, estava ali. O Conselho Tutelar é um serviço ou programa de atendimento. Então, é um órgão permanente. O que significa dizer que é permanente? Uma vez criado, não pode deixar de existir. É um órgão autônomo, não tem nada a ver com dizer que o conselheiro tutelar, ele é um profissional autônomo, que fala lá da CLT, não tem nada a ver com isso, gente. É autonomia nas suas decisões. É como a Rondileia reforçou aqui, é o órgão, conselho tutelar. Um órgão importante é o colegiado, as decisões são colegiadas, não são separadas, unificadas, unilaterais, é o órgão. Então tem autonomia nas decisões, tanto é que o próprio estatuto fala o quê? Que quem pode revisar uma decisão do colegiado é só o juiz a pedido da parte interessada. Então, não adianta o promotor chiar, o delegado chiar, o CREAS, o CRAS, o CAPS, secretário, o vereador, acabou, não resolve. Ficou incomodado com a decisão do colegiado, então pede o juiz lá para rever a decisão. Então, isso é o poder que os conselhos tutelares têm. Vocês são um órgão permanente, vocês são autônomos, não jurisdicionais, ou seja, não fazem parte do sistema do judiciário, da justiça. Mas eu costumo dizer, Rondileia, que os conselheiros tutelares, no exercício da função, eles são como juízes no âmbito administrativo. Até o juiz aqui da Vara da Infância e da Juventude na minha cidade,
em várias palestras, ele coloca o seguinte, nós temos 3 conselhos tutelares aqui. Ele coloca assim, eu sou o 16º juiz. Por quê? Porque ele entende que tem 15 na frente dele, que são os conselheiros tutelares. Então, assim, é essa perspectiva, é essa vontade, é esse desejo que a gente tem que buscar. Que, de fato, os órgãos de proteção, os demais órgãos do sistema de defesa e garantia dos direitos da criança e adolescente vejam o Conselho Tutelar como uma autoridade, de fato como é. Uma vez que não existe subordinação entre os conselhos tutelares e o judiciário, o Ministério Público, o delegado, o secretário, o promotor, o vereador, não existe essa subordinação. Nem tampouco com os conselheiros do CMDCA, não existe essa subordinação, essa submissão entre Conselho Tutelar e CMDCA. E o Conselho Tutelar é um órgão que foi escolhido pela sociedade. Vocês são uma autoridade, vocês foram empossados, vocês têm mandato, como um vereador tem, como um prefeito tem. E vocês zelam pelo cumprimento do direito. Vocês exigem de quem tem que fazer que faça. Não foi à toa que o 136, o inciso 3º, trouxe que vocês podem requisitar serviços em diversas áreas. É o que a Rondileia falou. Então, se existe uma demanda na área da educação, é uma vaga que está faltando, requisite. Requisite essa vaga para o órgão competente, o órgão gestor, para que ele cumpra, para que ele faça com que esse direito ele seja garantido. É uma demanda da assistência social do município, é uma equipe técnica profissional para fazer uma abordagem de rua social, requisite essa equipe para fazer esse serviço, é órgão da segurança pública, requisite, é da previdência, é do trabalho, tantas outras áreas, requisitem, exerçam a autonomia e a autoridade de vocês. Eu falo, Rondileia, que todas as vezes que os conselhos tutelares deixam de dar voz e ouvido para aquilo que o estatuto fala, deixam de obedecer às suas regras, eles estão usurpando a sua função, e eu falo dos riscos que é usurpar a função, porque, como você muito bem disse, muitos conselheiros tutelares entraram em 2020, não tiveram oportunidade de ter uma formação, estão aprendendo na marra, na prática ali, sofrendo dores, abuso de autoridades, constrangimentos e tudo mais. Isso vai desgastando, isso vai trazendo uma certa dificuldade para o profissional, ele vai se sentindo, muitas das vezes, inútil, sem conseguir realizar aquilo que ele gostaria de realizar, se sente pressionado, se sente coagido, tem medo, vem a insegurança, não consegue se posicionar, não foca na solução, foca no problema, não consegue resolver o problema e fica a ver navios, e a gente vê aí conselheiros e conselheiras tutelares sofrendo processos administrativos, tendo aí que tirar licenças porque estão com problemas psicológicos, entrar em depressão. E, pessoal, olha só, se vocês não começarem a lutar pelos direitos de vocês, vocês vão ficar assim. Por quê? O juiz, o promotor, o delegado, eles não estão preocupados se vocês tiveram formação continuada ou não, se vocês estudaram o estatuto ou não. Na mente deles, é mais do que obrigação de vocês saber, no mínimo, as atribuições de vocês. No mínimo. Tá? É lógico que vocês têm que entender todo o sistema de defesa e garantia, como é que funciona, os fluxos, protocolos, até para vocês entenderem o que está faltando no município de vocês, para vocês juntarem documentos, munições, para vocês oficiarem o CMDCA, para criar políticas públicas, para tampar ali aquele buraco que está faltando. Porque não adianta nada vocês requisitarem serviços e não tem quem cumprir esses serviços, não tem quem fazer essas ações, não tem quem executar. E aí vocês vão continuar ficando aí como braço do judiciário, do Ministério Público, da Segurança Pública, da Saúde, da Educação, da Assistência Sociais, vão se sobrecarregar,
não vão conseguir concluir o trabalho de vocês, o mandato de vocês com maestria, aquilo que muitas das vezes é a atribuição e a função de vocês, vocês não vão conseguir colocar em prática, é aquilo que a Rondileia disse, às vezes fazem de mais, fazem de menos, não cumprem o que tem que cumprir, tem fiscalização de entidade para fazer, não consegue fazer, tem que assessorar o poder executivo local, não consegue fazer, na hora que você vê, se atentou, o mandato já acabou, e aí você para, pensa, o que eu fiz? Quais foram as mudanças que eu provoquei? Né? Onde eu fui protagonista nessas mudanças? E você falou num ponto aí muito importante, Rondileia, eu quero reforçar aqui, que você falou que o Conselho Tutelar é um órgão muito importante dentro do sistema de defesa e garantia dos direitos, porque o Conselho Tutelar é a roda que dá atração para que, de fato, esses órgãos dessa rede funcionem. Tamanho poder de vocês, e vocês precisam visualizar dentro desse sistema, dentro dessa rede de proteção, aonde estão as falhas, o que precisam ser ajustadas e organizadas as questões, para que de fato nós tenhamos políticas públicas eficazes que irão atender as crianças e adolescentes, gente, e a gente precisa enfatizar muito aqui o artigo 1º do Estatuto, que fala que o Estatuto ele foi criado para proteção integral. Criança e adolescente é prioridade absoluta em atendimentos, em criação de políticas públicas, em tudo. Tem que haver esse olhar do poder público em todas as esferas para a área da infância e da juventude. E vocês, conselheiros e conselheiras tutelares, são a voz aí dentro do município de vocês. Vocês precisam ver as lacunas, os buracos, as falhas e buscar reuniões. Se de fato a rede não conhece qual é o trabalho de vocês, vocês precisam fazer com que a rede conheça. Se a rede não tem o interesse de saber qual que é a função dela e nem qual é a função de vocês, então sejam protagonistas disso. Procurem vocês, oficializem, marquem reuniões, façam mini fóruns, tragam os agentes da rede. Você sabe uma forma muito prática, Rondileia, de os conselhos tutelares estarem próximos desses demais órgãos, é através dos próprios casos que atendem nos conselhos tutelares, às vezes demandas que ele não está com tanta... Ali tem alguma dúvida, tem alguma coisa, o conselho já requisitou, a rede tentou, então... Chama os atores da rede, chama a saúde, chama a educação, chama a assistência social, faz reuniões pontuais, traga o assunto, o caso de vocês, é lógico, vocês vão ter todo um sigilo, vocês não vão dar nomes nem nada, mas traga a situação para o colegiado, chame os atores da rede para vocês discutirem uma roda aberta junto ali, quais as melhores ações, o que vocês vão poder fazer para ajudar, o que já foi feito, pensar junto, o que pode ser feito, estabelece ali um prazo de ação, o CRAS falou que vai fazer isso, o CRES falou que vai fazer isso, a saúde vai fazer isso. Pessoal, 30 dias, relatório aqui para a gente ver o que a gente conseguiu de avanço, o que não deu certo, para a gente poder traçar um novo plano, uma nova estratégia, para que de fato isso aconteça de forma efetiva. Você falou aí que teve alguns insights aí durante os seus mandatos. Quando eu entrei aqui no meu primeiro mandato, os conselhos tutelares aqui da minha cidade faziam aberrações aqui. Eram coisas assim que até Deus duvidava. Então, assim, abordagem de rua, abordagem social, acompanhar o oitivo em delegacia, transportar a criança e adolescente para outra cidade, pegar a menina na casa dele, levar na consulta, dormir com criança e adolescente no hospital porque a mãe não podia. Gente, são questões assim, questões corriqueiras. Que vocês passam aí na cidade de vocês. Mas olha, tinha um grupo, eu lembro que quando nós entramos aqui, o meu colegiado, todas eram conselheiras mulheres, eram novatas, mas a maioria eram veteranos e já estavam acostumados com essas práticas, e é difícil, Rondileia, tirar isso das pessoas. Parece que está enraizado ali, está dentro delas. Por mais que elas saibam que não é, mas aquilo ali parece que virou rotina, virou um costume para elas. E elas fazem porque é rotina, porque é costume. E eu sempre falava assim, gente, tá errado.
tá errado, olha a lei, o que que fala. Gente, nós precisamos mudar isso aqui. Até que, Rondileia, eu comecei a participar das palestras de projetos desde o meu primeiro mandato, desde o primeiro mês. Então, eu fui tendo contato com a rede, com atores da rede, e fui observando, fui ouvindo, fui vendo o que eles falavam, o que eles faziam, o que eles não faziam, e fui pensando. Aí eu juntei, falei, opa, se eles fazem isso, por que o Conselho está fazendo? Mas se isso aqui é do Ministério Público, por que está fazendo? E aí, o que eu fiz? Eu tive a ideia, eu já falei isso aqui com muitos da minha audiência, de listar as distorções que nós estávamos fazendo ali, literalmente listei todas elas, eram umas 20. Listei todas elas, comprei um caderninho na época de capa amarela, capa dura amarela, listei ali as distorções e fui colocando na frente das distorções quem eram os agentes, os atores que estavam distorcendo aquilo ali e quem era que deveria estar executando ali aquelas ações. E eu levei para o meu grupo aqui, levei para o meu colegiado. Nós tivemos a ideia de levar para todos os outros conselhos. Nós não tivemos muito êxito na época, porque eles estavam ali, né, com aquela ideia do costume, era daquele jeito. Sempre foi assim, é igual o efeito Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, então já estavam acostumados com aquilo. Que aquilo para eles era o certo, que tinha que fazer, porque toda a vida era feita daquele jeito, se mudasse ali de uma hora para outra, a rede ia discriminar, ia ter críticas, e aquela coisa toda, ia perder a amizade. Deixando há tantos anos conselheira ali naquele cantinho. Ia perder ali a amizade dos outros atores da rede, e aquela coisa toda, né? Ia perder ali alguma coisa e tal. Mas assim, a gente não desistiu. Fizemos uma reunião com os 15, não tivemos muito êxito, foi um auê danado, ali umas discussões acaloradas, mas isso faz parte. Faz parte, gente, faz parte da mudança, faz parte da revolução, da mudança. Isso faz parte, isso vai acontecer, você tem que estar pronto para isso, preparado para isso. Porque toda mudança gera um certo desconforto. É fato, mas toda mudança ela é necessária. E nós não desistimos, Rondileia, a gente fez com os 15, não deu certo. Depois eu fui de 1 a 1 ali, eu e mais 2 que falamos, também não deu muito certo. Eu falei, nós vamos começar a fazer diferente. Nós vamos começar a fazer pelo nosso colegiado. Na hora que eles perceberem que está dando certo aqui, eles vão, opa, a luzinha vai acender, a chave vai virar, e eles vão ver que está ficando bom, que tá dando certo. E foi o que nós começamos a fazer. Então, nós recebíamos muitas determinações judiciais para transportar criança e adolescente para outras cidades, e a gente pedia a revisão daquela decisão. Nós tivemos uma vez o juiz pedindo para a gente transportar um adolescente de 15 anos para uma cidade de 950 quilômetros daqui. O menino tinha problemas mentais. Ele estava na instituição de acolhimento, ou seja, ele tinha um guardião por ele tinha um responsável, mas era corriqueiro os conselheiros tutelares serem requisitados para esse serviço, e iam e faziam, né? Aproveitavam, iam dar uma passeada, uma viajada, conhecer cidade nova, né? Então, mas a gente falou o seguinte, não dá, acabou. Se a gente não começar a falar que um chega e um basta, daqui a pouco, gente, nós estamos fazendo coisas que só Deus duvida. E aí a gente fez ofício, fez documento, pedimos reconsideração, conseguimos, nunca mais mandaram. Perfeito. Procuradoria do Trabalho mandava a gente para fiscalizar trabalho infantil, e a gente devolvia falando que quem tinha que fiscalizar era o auditor fiscal do trabalho, e devolvia que se a gente não cumprisse, a gente estava descumprindo ordem, podia ser presa, aquela coisa toda. O que a gente fazia? Ofício, reunião. Reunimos com a procuradora, falamos assim, olha, isso aqui é função do Conselho Tutelar. Mas na minha cidade é assim, na cidade da senhora. Aqui nós seguimos a legislação. Aqui nós fazemos o que está falando aqui. A senhora pode continuar mandando para nós perfeitamente. Vai chegar lá para nós, nós vamos encaminhar para a Delegacia Regional do Trabalho, para o auditor fiscal fazer. Para nós está tranquilo. A senhora pode continuar mandando, nós vamos requisitar para quem tem que fazer, que faça. Então, foram várias atitudes que nós tivemos que tomar na época, para que, de fato, nós hoje, Rondileia,
e eu posso falar isso com muita segurança, hoje nós temos 90%, se não 95% das distorções já rompidas e resolvidas dentro do município. Perfeito. Mas foi uma luta, não foi fácil não, não foi do dia para a noite. Eu costumo falar muito isso, que romper com as distorções não é mágica, tem um método, inclusive eu montei um método na época para que a gente pudesse fazer com que essas ações tivessem efeito. Então teve toda uma metodologia, teve plano de ação, teve um processo, nós fizemos avaliação dos resultados, positivo, negativo. E eu falo o seguinte, gente, não tem resultado negativo. Qualquer resultado, é negativo, não deu de primeira, pega aquilo como aprendizado. Você aprendeu alguma coisa, você vai pegar aquilo ali e vai tentar reformular de uma outra forma para que dê certo. Mas tem que insistir, tem que persistir. Então, pessoal, fica a dica para vocês. Não é fácil, não é fácil. Vai ter briga, vai ter discussão. Mas vocês precisam se revestir dessa autonomia, dessa autoridade, valorizar o órgão. Gente, todas as vezes que vocês saem aí da sala de vocês, do gabinete de vocês, para executarem serviços ou programas que competem a outros órgãos, vocês estão desvalorizando vocês, a autoridade de vocês, a autonomia de vocês, e vocês estão desvalorizando a categoria. Porque tem muitos conselheiros e conselheiras tutelares que fazem, que atuam dentro da legalidade e muitas das vezes ficam, às vezes, aquém da situação porque tem outros colegas que fazem eu vou te dar aleatoriamente. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no município próximo, numa cidade, o colegiado estava na feira abordando carregadores de frete, carregadores de carrinho de mão com as compras, a gente chama carregador de frete. E eles tomavam o carrinho, e criança chorava, e adolescente resistia, e aquela luta com a polícia do lado. E isso estava acontecendo no município. Em outro município, o colegiado, seguindo o que rege o estatuto, claro, estava requisitando os serviços do CREAS para que acontecesse a abordagem social. Inclusive, funcionava também o AEPET nesse tempo e estavam também oficiando ao AEPET, não é? Para que houvesse aquele atendimento àquelas crianças e adolescentes. Esse colegiado de uma cidade viajou até a cidade vizinha, foi visitar o outro colegiado. Fizeram uma reunião e questionaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês sabiam que vocês estão fazendo erroneamente o papel de vocês e nós que estamos fazendo acertadamente estamos sendo cobrados no nosso município? Estamos sendo cobrados, estão dizendo que nós não estamos querendo trabalhar e que vocês estão trabalhando aqui, quando na verdade nós estamos seguindo o estatuto e aquilo que é a atribuição do órgão e vocês não. Então nós viemos aqui pedir para vocês seguirem o estatuto. Gente, ouvindo esse colegiado conversar, a gente visitou essa cidade. Até hoje eu uso isso como exemplo em algumas falas e algumas palestras. É muito interessante. Eles saíram para abordar o colegiado da cidade vizinha. Mas é tanta situação, Larissa. Aqui, por exemplo, aqui teve um delegado, só saiu um pouquinho da temática, mas para falar da questão do conselheiro que faz ali, o outro que não faz aqui, sendo que o estatuto é um só, minha gente. Está parecendo que tem um estatuto para cada cidade. Está parecendo que tem um estatuto para cada colegiado. Aqui na minha cidade a gente faz abordagem social. Se vocês não fazem, o problema é de vocês. Gente, não é atribuição. O delegado foi para a rádio local e fez a seguinte fala: o problema dessa cidade aqui, com tanto adolescente andando de moto, empinando moto e bagunçando, ele usou esse termo, bagunçando, a culpa é do conselho tutelar daqui, que não está abordando eles, que não está apreendendo essas motos, porque na cidade tal, e aí citou uma cidade também vizinha, a gente faz blitz juntamente com o conselho tutelar lá. E aqueles, e aqueles não estão querendo fazer. Então, gente, isso acontece, acontece a mesma coisa em relação à abordagem social. Imagina, minha gente, conselheiros tutelares do município, abordando famílias que estão mendigando junto com a criança, colocando dentro do carro do conselho, viajando para outra cidade, levando ela até lá,
Isso daí sendo visto, dá a entender que é papel do órgão, minha gente. Cada vez mais vão ser cobrados que se faça. Cada vez que chegarem famílias em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, o serviço responsável pelo atendimento não vai fazer, porque tem quem faça. Tem quem faça. E se tem quem faça, eu fecho no meu horário e vou-me embora para minha casinha, minha gente. Tem quem faça. Então, requisitem os serviços, porque a gente vai continuar enxugando gelo, Larissa. Vai continuar e a gente não pode fazer isso. Rodileia, olha só. Nós vamos deixar aqui para a galera um dever de casa. Você vai concordar comigo. Nós vamos pedir para o pessoal ler a súmula 109 também do CNAS. Porque tem que estar na ponta da língua, tem que saber, porque o dia que acontecer isso, vocês já vão estar na ponta da língua, dizendo quem tem que fazer, como tem que ser esse serviço, quem que é o público-alvo, como que tem que ser a equipe e tudo mais. Amada, eu quero te agradecer muito pela sua participação, foi maravilhoso estar com você aqui. Nós vamos ter outras oportunidades. Eu quero estar com você outras vezes. Obrigada pela sua contribuição. Eu vi que você tem um conhecimento muito vasto e pode contribuir muito conosco, com a minha audiência. Obrigada pela sua audiência estar aqui comigo. E olha, um grande abraço para você. Fica um beijo meu aí no seu coração. Obrigada por ter participado comigo. E nós vamos voltar aqui outras vezes. Tá? Obrigada pela participação, foi maravilhoso o nosso encontro. E o dever de casa para vocês, súmula 109 do CNAS, para que vocês entendam com muita certeza e tranquilidade tudo que nós falamos aqui, vocês vão ver tudo isso lá e serve de embasamento para vocês. Amiga, beijo no seu coração, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram conosco. Se vocês não me seguem, comecem a me seguir. Sigam a Rondileia também no Instagram. Pessoal, acessem lá o meu canal no YouTube, tem vários assuntos lá, vários temas, vários vídeos. Vou gravar essa live e vou subir ela daqui a pouco para o Instagram e também para o canal do YouTube, então vocês vão poder acessar e ver novamente, ok? Beijo no coração, até semana que vem. Sexta-feira agora eu vou ter uma nova live com o Nelson do Instituto Proteja. Nós vamos falar de violências contra criança e adolescente. Vai ser muito bacana também. E eu aviso vocês aqui. Amada, beijo. Obrigada. Boa noite a todos vocês. Ótimo feriado. E até a próxima. Beijão.